Na verdade, eu nunca pedi pra ser assim, tá? Eu nunca pedi pra ter esse tipo de pensamento, pra querer conquistar mais coisas, pra ser um cara muito focado, muito obcecado, mas isso meio que veio crescendo em mim desde a minha adolescência. Na verdade, eu comecei a analisar minha vida recentemente e tem muita coisa errada. Apesar de eu estar sempre consertando, sempre buscando melhorar, sempre melhorando de fato, tem muita coisa que eu ainda faço errado e que, assim, é aprendizado, sabe? Eu sei que daqui pra frente, com 30 anos, 40 anos, eu vou olhar pra trás e falar: nossa, eu com 20 e poucos anos estava pensando nisso e não era o momento de pensar nisso, né? Mas eu já estava pensando nisso. Cara, é doideira, eu sempre falei nos meus vídeos, nas minhas aulas, nos meus vídeos nas redes sociais, que eu fui um cara que amadureceu cedo demais, sabe? E esse amadurecimento cedo demais vem com a carga muito pesada. Eu não diria uma carga negativa, mas eu diria uma carga pesada, porque aos 16 anos, 17 anos, eu já estava pensando no trabalho que eu ia ter para sustentar e ajudar em casa. Aos 18 anos, eu estava no terceiro ano, e aí aconteceu um caso, depois eu conto essa história pra vocês, mas aconteceu um caso que eu tive que trocar de escola no último ano, né? Então, eu terminei o primeiro trimestre na escola, na verdade, o primeiro semestre eu terminei na escola, e aí eu tive que trocar para outra escola que funcionava por trimestre, então ficou muito mais difícil de eu concluir o terceiro ano, eu quase reprovei, mas eu consegui passar. E a escola também era muito mais difícil, mas enfim. É, e aí eu já tava pensando, né? A galera toda daquela turma tava indo pra faculdade, porque a galera também tinha mais condições financeiras que eu, né? Então, poucos fizeram Enem naquele ano, assim, pra realmente ir pra faculdade. A maioria já foi direto, a maioria já tava com plano. Eu não tinha isso, aqui em casa a gente não tinha isso, né? Minha mãe não tinha condições financeiras, meu pai também não. Minha irmã tinha acabado de nascer praticamente, minha irmã era bem pequena. Então eu já tava pensando em pegar um emprego pra ajudar em casa, né? E aí, aos 19, assim que eu fiz 19, eu achei um emprego, comecei a trabalhar nesse emprego e eu comecei a criar um senso de responsabilidade muito alto, sabe? Muito alto. Isso bem antes de fazer vídeo, bem antes de fazer vídeo, bem antes de entrar na internet, bem antes de fazer isso aqui pra você. Porra, quando eu falo que eu faço de uma forma divertida, é real, tá? É real, é divertido gravar vídeo, é divertido ajudar as pessoas, é divertido criar conteúdo, é divertido criar produto, criar projeto, é divertido trabalhar com a Estro, da forma que a gente trabalha, a nossa dinâmica de sócios, é muito divertido isso, é divertido viajar, só que eu tô carregando uma carga que deu, tá ligado? Que deu, que tá me cansando, que tá me sugando bastante. Aqui em casa, hoje, eu sou um cara que eu meio que pago as contas. Eu divido as contas com minha mãe, porque meu pai tá desempregado há muito tempo, na verdade. Minha irmã ainda é pequena, então eu tenho que sustentar, querendo ou não, minha irmã também, né? E aí a gente. E é uma carga muito pesada, né? Eu tinha uns para um cara, né, no caso, eu não tenho filhos, então acaba sendo uma carga pesada. Eu ajudar minha mãe a sustentar uma casa e ainda sustentar uma criança e meu pai, né? E aí tava conversando com uma amiga minha um dia desses e a gente e tipo, eu comecei a desabafar com ela sobre essa questão familiar e financeira da minha vida, né? Meu notebook mesmo, meu dinossauro, né, meu bebezinho, que me ajudou a criar esse produto, que me ajudou a criar até canal no YouTube, porque eu edito por ele, né? A legenda, enfim, a descrição. É, Cara, meu notebook é de 2012, sabe? A gente tá em 2026, vai fazer 14 anos que eu tenho esse notebook. E aí esse ano eu botei na minha cabeça, eu vou fazer meu notebook e vou fazer meu aparelho, ó. Tem os dentes, tem umas falhas aqui na frente, né? Pra quem não percebeu. E aí eu fiz o orçamento, eu tive isso em mente, mas, cara, eu não consegui fazer. Eu não consegui trocar meu notebook, eu não consegui fazer meu aparelho, sabe? Fiz outras coisas, viajei, paguei conta em casa, compramos coisas em casa, dei presentes, me presenteei, claro, mas eu não consegui concluir os meus dois projetos, sabe? A gente tá no mês 7. Já tá no mês 7, hoje é no meio do mês 7, e eu não concluí os dois projetos que eu queria concluir em janeiro, né, em fevereiro. Porque apareceram outras prioridades, e muitas das outras prioridades eram os outros, sabe? E é isso que vem me pegando. Esse foi o tipo de conversa que eu tive com minha amiga, o quanto a gente está disposto a deixar os outros, a magoar os outros para que a gente se sinta feliz, sabe? Se a nossa felicidade, se uma ação sua pode machucar uma pessoa e você deixa de agir porque pode machucar alguém, acabou. Acabou para você, porque você nunca vai querer agir independente do outro, sabe? Só que o mundo é assim. Nem todo mundo deixa de agir pensando em você, sabe? Nem todo mundo deixa de agir pensando, nossa, será que vai machucar esse cara? Será que minha ação vai machucar esse cara? Será que o que eu falar vai machucar ele? Será que.
Será que a minha falta de ação vai machucar ele? Será que o meu pensamento egoísta vai machucar ele? Será que meu pensamento não tão egoísta, mas também que tira dele um pouco, vai machucar ele, sabe? As pessoas não pensam nisso. Eu falo isso no modo geral, sabe? Muita gente quer se sentir bem consigo mesmo. Então, na maioria das vezes, elas não vão estar pensando tanto quanto você. E esse vídeo aqui é mais para as pessoas que pensam demais, né? E eu me tornei esse cara. Não por eu querer ser esse cara, tá? Não por eu achar que isso é legal, que é bonito, que isso é aesthetic, que é motivacional, não necessariamente. Eu me tornei esse cara pensativo, um cara que pensa nos outros num modo global, praticamente, antes de si mesmo, que sempre tá ajudando os outros, ao invés de se ajudar sempre, sabe? Eu me tornei esse cara mais porque eu fui inserido no mercado de trabalho muito cedo, eu tive muitas responsabilidades muito cedo, e aí eu abri um CNPJ no meio dessas responsabilidades, e aí minha irmã pequena veio e eu fiquei como se fosse um pai na maior parte do tempo dela, né? Então, assim, coisas de buscar escola, cozinhar, dar banho, ensinar, proteger. Claro que é um papel de um irmão mais velho, mas enquanto eu faço isso, eu cuido da casa, eu cuido de mim, eu tenho o Falanando, eu trabalho com o Maestro, eu tenho a Tati Moda, eu faço as entregas, eu converso com o site, eu converso com o cliente, eu entro em contato com 10, 20, 30 pessoas diariamente, eu tenho que ter ideias de conteúdo, eu tenho que estudar coisas sobre conteúdo, eu tenho vários livros para ler, eu estou lendo os livros, eu tenho aula para gravar, sabe? Eu tenho viagem para fazer e nessa viagem eu tenho que estar pensando em mim e estar pensando na minha família. Só de falar isso aqui já cansei e já saiu um pouco de mim, sabe? Porque realmente muita gente passa pelo que eu passo. Teve uma época que eu estava no telemarketing e para mim foi a minha época mais cansativa. Mas não foi. Hoje é a minha época mais cansativa. Nessa época do telemarketing, eu estava trabalhando em telemarketing de manhã, eu saía do trabalho, eu pegava 9, eu saía 18. Então, eu tinha poucas pausas. Quem trabalha em telemarketing sabe como é que funciona. Não tinha uma hora direta, nem meia hora direta. Eram 10 minutos, depois 20, depois mais 10, né? Então, aos 10 minutos eu lanchava rápido. Nos 20 eu escrevia, postava e fazia lançamento. Nos outros 10 eu comia rapidinho também e ia para o curso, né? De lá eu pegava o metrô, o ônibus, ia para o curso, subia, não dava 1 quilômetro e pouco, ia para o curso. Lá no curso eu comia à noite, estudava, depois chegava em casa 10 e pouca, 11, revisava as coisas que eu tinha que fazer, revisava a página, revisava site com minha mãe, estudava algumas questões que eu podia estudar, e aí eu ia dormir para acordar de manhã cedo e repetir o processo por 7 meses, tá ligado? Eu fiz isso por 7 meses, até eu ser demitido, né? Eu vou contar essa história mais pra frente também, já contei aqui, já contei no PME, mas enfim, poxa, eu não paro, sabe? Eu não paro. E isso tá me fazendo mal, né? Recentemente eu tive uma infecção urinária. Ainda tô me curando, tô tomando ainda remédio. Mas meu corpo ficou muito mal, muito mal. Essa semana não tô treinando. Já percebi que eu perdi um pouco de peso. Claro que essa camisa é enorme, mas eu perdi um pouco de peso já assim. De qualidade muscular, de qualidade de sono, né? Tô recuperando minha qualidade de sono agora. Cara, o tempo todo pensando em ideias novas, o tempo todo pensando em coisas novas, em gestões novas, sabe? Em tipo de gestão nova para a empresa, em hooks novos, em ganchos, no caso, né? Novos, em rodar anúncio, que eu tenho que aprender a rodar anúncio, né? Ou contratar alguém para fazer isso. E nas próximas viagens, próximos produtos, próximos projetos, próximos vídeos, próximos alunos e sempre próximos, próximos, próximos. Só que eu não tô olhando muito para mim, sabe? Eu tô te contando isso tudo porque, assim, eu sei que pra muita gente aqui eu sou um cara que é referência, sabe? E, poxa, se eu sou referência de conteúdo, de treino, de dieta, de estudos, de trabalho, de alta performance no treino, né? De corredor, enfim, de tudo. Se eu sou referência disso, eu quero ser referência de um cara que se cuida também, sabe? Que cuida da sua saúde mental, que cuida de você mesmo, que olha para você mesmo antes de olhar para os outros sempre, porque muitas das coisas que eu tenho hoje que são prejudiciais para mim é porque eu olho sempre para os outros primeiro. E sim, talvez seja normal isso, é uma fase, eu não sei, mas não é um padrão de vida que eu quero manter para muito tempo, sabe? Dormir tarde, acordar cedo e tá pensando já na minha família, e lanchar, por exemplo, eu fui lanchar um dia desse com as amigas, e aí com uma amiga, na verdade, e aí eu comi o lanche lá e eu tive que pensar em trazer um lanche para casa porque minha família poderia querer o lanche.
Ou eu saí com meus amigos pra jantar semana passada, eu tive que trazer uma paradinha pra minha irmã, porque eu achei que minha irmã não gostava. Tipo assim, fazer isso uma vez ou outra eu não acho que é um problema. Mas minha mente tá programada a sempre pensar nisso, sabe? E aí, às vezes, um lanche que é R$ 20 acaba saindo por 40 porque eu quero saciar a família inteira. E eu não tenho condições ainda de saciar a família inteira, sabe? Então, esse vídeo aqui é meio que um marco pra mim mesmo, pra eu olhar e falar, calma, dá uma segurada, você não tá ainda apto a fazer isso pela sua família inteira, sabe? O arquétipo do herói, já fiz um vídeo sobre o arquétipo do herói aqui. Se não assistiu, assiste, esse vídeo tá muito bom. Mas o arquétipo do herói me prejudica até hoje, sabe? Porque eu tive que assumir esse arquétipo muito cedo, saindo da adolescência, eu tive que assumir esse arquétipo rápido. E pra gente que nasceu de uma família que não tem condições financeiras muito boas, a gente sabe, você sabe que você tem que assumir muita responsabilidade cedo. E, porra, ir arrumar casa, e sair, e trabalhar, e estudar, e fazer uma capacitação, e não sei o que, lá, 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 lá. Aí você explode, tá ligado? Aí você explode. Eu não tô nem falando de burnout aqui, tá? Não tô nem falando de ansiedade. Se eu for entrar nesses termos, ainda o vídeo vai ficar um tamanho de 1 hora, sabe? Porque tem gente que não tem ansiedade, aí começa a desenvolver um, um, um quadro de ansiedade a partir de um trabalho, a partir de um tratamento ruim com funcionário, de clientes. Um dia desse eu vi também uma mulher chorando, assim. Ela não estava chorando, mas ela estava quase chorando no ao caixa, porque ela estava trabalhando no caixa, atendimento ao caixa, ao cliente. E ela estava muito mal, sabe? E as pessoas tratando ela mal. Motorista, Gari, eu dei bom dia pro Gari hoje na estante, e ele, tipo, respondeu bem até, mas deu pra ver que ele tava cansado, tá ligado? E ainda assim ele teve que ser gente boa, ser gentil, sabe? É doideira, às vezes, a gente pensar sobre isso, né? Porra, cada carga que as pessoas carregam, né? A gente não faz ideia. Muita gente que me segue não faz ideia do que eu carrego. Muita gente que me segue, que vê só pelos vídeos curtos, acha que eu sou um cara rico, milionário, que minha família é super estabilizada, que eu tô viajando todo mês, porque geralmente quando eu posto viagem é assim, né? A galera acha que eu tô rico na viagem e que eu tenho milhões de alunos já e eu sou um cara, um coach. Cara, eu não sou nada disso, tá? Eu sou um cara que eu tô progredindo na vida, eu tô aprendendo, eu tô errando, eu tô trazendo pra vocês os melhores erros, tá ligado? É mais só esse canal, esse meu projeto na internet, é mais sobre os meus erros do que os meus acertos, sabe? É mais sobre o meu caminho, para você olhar e mapear no seu próprio mapa, que é você, sobre o que você quer fazer, sabe? O caminho que você quer seguir. Mas como eu falei, o mapa não sou eu, o mapa é você. E eu posso te dar um conselho, eu posso te dar uma ajuda, posso falar algo que melhorou minha vida, mas quando eu vou estar certo, sabe? Quando eu vou estar certo, quando eu vou estar errado? A gente não sabe. Às vezes a gente pode estar certo, às vezes pode estar errado. Eu mesmo, seguindo esse padrão de raciocínio, né? Que eu falei, porra, eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo muito pelos outros. Meu notebook até hoje eu não troquei, cara. Eu não troquei por não priorizar mesmo, sabe? Não me priorizei. Tá errado, mano. Tá errado. Tem que ser a gente primeiro, porque no avião mesmo, agora eu tenho essa experiência empírica, né, pra dizer. Mas no avião a gente bota primeiro a máscara na gente, né, depois no outro. É instruído a fazer isso. Independente de ser criança, mulher, idoso, primeiro é em você, depois no outro. Mas por que na vida a gente não segue esse conselho, né? Porque na vida a gente sempre quer salvar o outro primeiro. Às vezes até o outro não salva a gente. Eu vi um caso, eu fiquei até bolado recentemente, de um cara que ele se assumiu gay. Eu não sei se esse caso é real, assim, de uma forma profunda, porque eu não fui atrás da notícia certa, a profundidade. Mas o pessoal comentando, tinha nome do rapaz, nome da família, então eu acredito que sim. Mas um cara que assumiu que era gay, foi maltratado pelo pai, o pai não aceitou, tirou ele de casa, ele foi morar sozinho, ele se mudou de país, ele teve uma vida ok, assim, né? Uma progressão de vida melhor do que ele tivesse se ele tivesse em casa, do que ele poderia ter se ele tivesse em casa. E aí, depois de um tempo, o pai dele precisou de um rim, se eu não me engano, um fígado, não lembro agora. E mesmo sem contato com o pai, ele voltou e fez a cirurgia, a doação, né? E ele faleceu no processo da cirurgia, porque foi um processo muito invasivo, enfim, deu infecção, não deu certo. E aí o cara faleceu, o pai dele ficou vivo porque recebeu esse órgão dele. E é isso, o cara perdeu a vida, dando a segunda chance pra uma pessoa que não deu nenhuma chance pra ele, sabe? É muito pesado, é muito complexo falar sobre isso. Eu não gosto de a gente ficar falando sobre esses temas, nem gosto de trazer esses temas o tempo todo, mas assim, é importante pensar sobre, né? Porque às vezes, será que realmente a gente está fazendo
o que é certo, será que realmente a pessoa precisa será que é realmente necessário fazer isso, sabe? Porra, chegou alguém pedindo sua ajuda, será que é realmente necessário você entregar essa ajuda dessa forma, né? Será que você não pode entregar de uma forma um pouco diferente? Será que você não pode priorizar você primeiro e depois essa pessoa? Será que essa pessoa realmente merece sua ajuda? Porra, todo mundo merece sua ajuda, beleza, mas todo mundo merece seu tempo? Várias causas que eu já fiz, velho, gratuitas pra galera. Gratuitas pra galera. Poxa, vamos fazer uma call, vamos organizar uma parada. Eu não vou te cobrar. E aí eu ficava 2, 3 horas com a pessoa e a pessoa nem sequer retribuía de alguma forma, sabe? Eu não cobrava, isso aconteceu umas 3 vezes, tá? Eu não cobria a call, né, reunião. E aí a pessoa, poxa, não, vou entrar na mentoria, vou entrar no projeto, vamos trocar uma ideia mais sobre isso. E aí eu meio que na própria call de 3 horas, 2 horas, eu soltava alguns ouros, alguns insights, né? Que, pô, fazia a pessoa pensar diferente, e aí instalava e ela acordava, né? E aí essa pessoa não voltou, essa pessoa consumiu o meu conteúdo, querendo ou não, né? Não pagou. E é isso. E eu fiquei meio, porra, que isso, tá ligado? Teve gente que eu já ofertei assim, não ofertei, mas eu dei uma forma de pagamento melhor pra minha comunidade e que entrou e usufruiu e depois de um tempo saiu, porque sim, sem pagar, tá ligado? Eu fiquei, mano, que isso? Isso foi bem no começo, tá? Não é que eu sou otário, sabe? Tem gente que fala isso, porra. Um dia sai um otário e um esperto de casa. Cara, um momento eles vão se encontrar. Eu não acho que é isso. Eu acho que o mundo precisa, sim, de pessoas gentis, pessoas boas, pessoas saudáveis, pessoas que ajudam outras pessoas, que não pensam sempre em ser espertas, sabe? Mas olhar pra si primeiro é ser esperto, mano, ou é o básico da sobrevivência humana, sabe? Olhar pra si é ser otário, não olhar pra si é ser otário ou também é uma experiência básica da humanidade. Porque assim, tão como a gente desconfia das pessoas, as pessoas desconfiam da gente, sabe? E sendo o todo, né, como um coletivo, eu sou seu reflexo, você é meu reflexo. Então, se eu desconfio de você, é porque eu desconfio de mim. Se eu não acredito em você, é porque eu não acredito em mim. Se eu odeio você, é porque eu me odeio. Beleza, fechou. Mas, poxa, tem gente que realmente não tá nem aí pra você, cara. Nem aí pra você. E você não aprende isso, né? Eu tô aprendendo isso agora. E até as pessoas que estão aí pra você, que se importam com você, algumas atitudes delas são pensando única e exclusivamente nelas. E não tem um problema nenhum nisso. A questão é, você não toma esse tipo de atitude pensando em você, você pensa na pessoa, enquanto a pessoa toma esse tipo de atitude pensando nela. Aí é que acontece a tristeza, a depressão, né, de relacionamento, a frustração. Eu falo de qualquer tipo de relacionamento, tá? Amizade, familiar, amoroso, negócios, né? Relacionamento de negócios, enfim. O quanto a gente desconfia e se doa pro outro é uma régua que se mede a partir da consideração que o outro tem. Mas consideração é algo que é criado por ser humano, mano. Animal nenhum tem consideração por nenhum animal, sabe? No reino silvestre da selva. Cara, se você for ver, por exemplo, você não vê, só em desenho isso, tá? Mas, tipo assim, uma ave indo pro jacaré e, tipo, ajudando o jacaré a atravessar o lago, porque ali era mais seguro. O jacaré só vai comer a ave e pronto, tá ligado? E acabou a ficção aí. O leão não vai ficar fazendo carinho no filhote de bezerro, tá ligado? Ele vai chegar e matar o filhote de bezerro e comer porque tá com fome. E foda-se, tá ligado? Tal como o bezerro grande, que eu não lembro o nome do bezerro grande, vai lá e come o que ele tem que comer, porque ele quer comer e foda-se, ele não vai ficar pensando, nossa, será que isso aqui vai impactar a pessoa que vai vir aqui depois pra mexer aqui no jardim aqui, porque eu vou comer folha, né? Mas aqui a folha, a pessoa vai pegar a folha aqui e a folha vai estar comida. Poxa, eu não vou comer a folha não, vou ficar com fome. Mas eu faço isso, cara. Meu Deus, se o bezerro não faz isso, por que que Nando tem que fazer? Se o leão não faz isso, por que que Nando tem que fazer? Tá ligado? Esse é a questão, isso que tá me incomodando tanto. Por que que eu tenho que pensar tanto nos outros, sendo que ninguém pensa em mim em primeira instância, tá ligado? Então, esse vídeo aqui é basicamente um aviso pra você, tá? De que ninguém vai vir te salvar de verdade, além de você mesmo no momento. Isso vale pra família, pra namorado, namorada, esposo, esposa, marido, marida, ficante, ficanta, peguete, pegueta, enfim. Faça por você, sabe? Cuida de você, tenha atenção com você, e se melhore, pô. Quanto mais você tiver melhor em todos os hábitos, tá, gente? Todos os âmbitos, na verdade. Quanto mais você melhora em todos os âmbitos, mais você pode ajudar as pessoas. Então, não é um problema nenhum.
você focar em você primeiro, para depois focar nos outros, né? Você botar mais que em você primeiro para depois ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo, muito obrigado por chegar até aqui e me acompanhar nessa história massa, magnífica. Todos os links estão aqui embaixo, tá? Um beijo pra você. Eu te vejo do outro lado.